Essa é a nossa esperança, em corpo incorruptível, quer dizer, que não se corrompe, imortal, um corpo glorioso, me transformarei. Essa é a nossa fé, está estabelecida, porque o Cristo que morreu, mas ressuscitou, no poder do Espírito, esse mesmo Espírito com este mesmo poder, nos fará também ser transformados num corpo glorioso, num abrir e fechar de olhos, como diz a palavra de Deus. Então, temos lido esse texto um pouco longo. Pretendo dividir o comentário desse texto em duas partes, para que não nos alonguemos muito. Então, vimos que o profeta Isaías, no seu livro, ele é chamado também de profeta messiânico, dada a grande quantidade de profecias, de previsões sobre Cristo, o seu nascimento, o seu ministério, seu reino milenial. Então, ele, na verdade, Isaías, ele desvenda as plenas dimensões, tanto do juízo como da salvação de Deus. Ele começa no seu primeiro capítulo do livro, fazendo interrogação, aliás, uma lamentação de Deus. Deus fala através dele dizendo: criei filhos e honrei-os, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. E depois Isaías, nesse mesmo capítulo 1, ele diz, falando da rebeldia de Judá, da tendência pecaminosa do povo, ele diz: se não fosse o Senhor, nós já seríamos todos como Sodoma e Gomorra. Mas em contraposição a essa rebeldia de Judá no capítulo 1, nós podemos ver no capítulo 2, que o profeta fala do reino de Deus, que vai ainda ser estabelecido, e da bênção que será esse reino. E ele, durante todo o seu capítulo 2, ele fala das bênçãos do reino, porque ele diz que o dia do Senhor dos Exércitos vai ser, na verdade, juízo para as nações, mas para aqueles que estão esperando no Senhor, os crentes, os fiéis, será um reino, como ele diz: virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então Isaías vê este dia, em contraposição àquela rebeldia do povo de Deus, há uma esperança, porque o Senhor promete que fará de Israel esse povo que vai buscar a sua santidade, e na verdade no monte do Senhor todas as nações se dirigirão ali e serão abençoadas todas as nações através do seu povo Israel. No capítulo 6 tem a vocação, o chamamento de Isaías. No capítulo 7 tem a promessa da criança que nasceria de uma virgem, cujo nome seria Emanuel. E finalmente no capítulo 9, o profeta Isaías fala aqui, nesse primeiro versículo, nós podemos ver como de fato Jesus é a esperança das nações. Vamos ver nesses 7 versículos do profeta Isaías, aqui no capítulo 9, como verdadeiramente o Senhor é a esperança para todas as nações. Ele diz que a terra que foi angustiada não será, na verdade, na versão corrigida, diz que a terra que foi angustiada não será entenebrecida ou coberta de trevas. Na versão NVI diz que não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Então não haverá mais angústias, não haverá mais aflição. E ele diz que no passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios. Terra de Zebulon, terra de Naftali, fica na parte norte de Israel, e era ali, exatamente
Zebulon e Naftali são duas das 12 tribos de Israel. E eles ficavam ali conforme foi determinado na conquista da terra. E eles se estabeleceram ali. E como era fácil e vulnerável para que os inimigos atacassem Israel via região norte, então eles eram muito mais fáceis de ser prisioneiros dos que conquistavam. Então era uma terra marcada pela angústia, especialmente o Império Assírio, que levou cativo, não é, a parte norte de Israel. Então eles sofreram muito, mas agora o Senhor faz uma promessa, que no futuro, como seria chamada Galileia dos gentios, exatamente porque os gentios, as nações que vinham para afligir Israel, entravam pela região norte, mas agora o Senhor faz uma promessa. Se no passado aconteceu essa humilhação das nações contra as tribos de Zebulon e Naftali, agora no presente eles continuavam sofrendo, mas a profecia fala de um futuro em que essa região, embora estivesse entenebrecida, coberta de trevas, haveria um tempo em que a Galileia dos gentios seria honrada, dignificada. E vemos isso de forma clara. Por exemplo, quando o evangelista Mateus fala no capítulo 4, a partir do versículo 13, da vida de Jesus, ele mostra como Jesus viveu nesta terra, na Galileia. Sabemos que o seu ministério começou ali ele vivia com Maria, ele foi chamado de Nazareno, porque Nazaré fica exatamente nessa região. Então ele foi também junto com Maria e José, aprendeu ali a ser carpinteiro, foi nessa região, a Galileia, ali ele também começou o seu ministério. Vemos que muitos milagres foram feitos ali, junto ao mar da Galileia, Cafarnaum. Então ali era a Galileia dos gentios, que é a região norte. Hoje, como sabemos, Galileia, região norte, Samaria no centro e Judeia no extremo sul de Israel. Então o Senhor, através do profeta, ele fala e diz: no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto do Jordão. O mar exatamente que ficava ali entre Zebulon e Naftali, e o mar da Galileia também, que ficava ali, como o nome já diz, mar da Galileia, ele fica ali bem próximo a Cafarnaum, onde Jesus fez muitos milagres. E isso no versículo 1 nós podemos ver que essa profecia realmente, a gente vê que já se cumpriu em parte, porque Jesus honrou, dignificou aquela região, começando o seu ministério ali, onde havia mais trevas. Exatamente foi ali onde começou a aparecer os primeiros raios da luz, que vai alcançar todas as nações do mundo. Então ele diz, ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon, mas nos últimos a enobreceu. Então ela foi enriquecida, enobrecida, honrada, a região da Galileia dos gentios. Podemos ver agora o versículo 2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Ali eles estavam na região de sombra de morte e raiou uma luz. Se nós fizermos uma comparação, uma aplicação para os nossos dias, nós vamos ver também que é exemplo da Galileia dos gentios, que estava sofrendo, uma terra coberta de trevas, uma terra, como diz aqui, vivendo à sombra da morte. Se fizéssemos uma aplicação para hoje, certamente nós estamos vendo como isso pode ser contextualizado, porque vivemos hoje as nações em sofrimento, em insegurança, sombra de morte, a pandemia assolando as nações do mundo. Então, um mundo coberto de trevas, trevas de corrupção, trevas de conflitos, trevas de violência, trevas de que as pessoas cada vez mais se tornam intolerantes, egoístas. Então vivemos uma situação semelhante.
E Jesus dignificou e honrou aquela terra que estava tão carente. E nós cremos também que o mesmo Deus que operou ali trazendo luz, e vemos isso, esse cumprimento literal em Cristo, quando Ele diz que Ele é a luz do mundo, como quando aqui esteve em João capítulo 8, salvo engano, versículo 12, Ele diz: eu sou a luz do mundo. Então o mesmo que veio para honrar, dignificar, iluminar aquela região tão inóspita, tão sofrida da Galileia, este Deus Todo-Poderoso, Ele promete também, com a vinda de Jesus, que o mundo receberá a luz que precisa. Então seremos iluminados. Já estamos, muitos que já receberam a Cristo, receberam a luz de Cristo, e eles também refletem essa luz. Porque quando recebemos Cristo, que é a luz, nós passamos a refletir a luz dele, passamos a reproduzir a sua imagem, passamos a representar o seu reino. Então, ainda hoje, agora, entre as nações, existem muitas pessoas que, em meio a esse caos político, econômico, social, e por que não dizer na saúde, então existe muitos que nós poderíamos chamar de remanescentes, os crentes, os fiéis, os que acreditam e confiam nessa palavra, nessa promessa. Então eles buscam também refletir esta luz no mundo de trevas. Então resplandeceu a luz quando Jesus desceu para cumprir os ditames da lei, e Simeão estava ali, e foi revelado a Simeão que ele não morreria antes que visse o Cristo. Então Lucas capítulo 2 fala disso. Quando ele viu o menino chegando, então ele colocou nos braços e disse: agora, Senhor, despede os teus servos em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a luz que vai iluminar as nações. Então Simeão é muito claro quando apresenta Jesus, este rei poderoso que ilumina, que resplandece a sua luz. Luz fala de conhecimento, luz fala de extermínio das trevas, as trevas desaparecem, então a luz ilumina, é o conhecimento, é a luz de Deus que chega, que resplandece. O versículo 3 diz: tu multiplicaste este povo a alegria, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos, ou os bens ganhos na batalha. Nós vemos que Jesus trouxe essa alegria, e ele fala que é uma alegria tão grande, que ele compara a alegria da ceifa, da colheita, porque no dia da colheita, especialmente naquela nação Israel, de uma cultura agrícola, pecuária, então a alegria da colheita era muito grande, porque representava prosperidade, sobrevivência, mantimento, abundância, pão. Então assim também com a vinda de Jesus haveria uma alegria semelhante, porque estava chegando pão espiritual, estava chegando a água para descedentar a sede espiritual. Então ele diz que essa alegria será grande, eles vão se alegrar, assim como na ceifa se exulta, e também quando se reparte os bens tomados por ocasião da guerra. Era outra alegria, quando saíam para a guerra e que eles venciam e traziam os bens, despojavam os bens dos inimigos, e eles chegavam para vitoriosos na conquista, e também com os despojos, os bens, e eles repartiam os bens. Então essa alegria da chegada dessa luz do mundo seria semelhante à alegria, sabe, quando a gente vê as cidades tudo iluminadas. Se você focar lá no Google, por exemplo, procurar Campos do Jordão,
Estou falando em cidades assim que eles se esmeram mais, porque são cidades turísticas, né? Como Gramado. Você vai ver as ruas iluminadas, uma coisa linda, um chamamento para o Natal. Embora não se compreenda muito bem a mensagem do Natal, mas se festeja, se celebra, o mundo se alegra, o mundo cristão. Então há esta alegria, embora muitas vezes não sendo totalmente reconhecida, esclarecida, revelada, mas ainda assim a gente pode ver as luzes. Se você for nas lojas comerciais, você vai ver aqueles belos arranjos, a árvore de Natal, representando a esperança. Então tudo isso fala, o mundo cristão vivencia isso, na verdade, sem compreender a amplitude ou a profundidade da mensagem do Natal, mas ainda assim, essa profecia se cumpre, porque há alegria, as pessoas se confraternizam, trocam presentes. Então esta alegria contagiante que nós experimentamos por ocasião do Natal, que é exatamente o tempo que se festeja o nascimento de Jesus. No versículo 4 ele diz: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele. Na verdade, na versão NVI diz: pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Então, esses três instrumentos, canga, jugo, vara, são instrumentos de disciplina, de juízo, em que os inimigos tratavam, não é, os seus inimigos assim. Os opressores tratavam os seus inimigos na guerra, no conflito, levando exatamente esse jugo, essa prisão. Eles aprisionavam com violência. Mas aqui diz que o Senhor vai destruir todo jugo, toda canga, todo castigo do opressor. O Senhor vai remover, como ele fez nos dias da derrota de Midian. Ele compara aqui exatamente os dias de Gideão, que venceu os midianitas lá em Midian. E se você ler lá em Juízes, você vai ver que houve a participação das tribos de Zebulon e de Naftali naquela vitória dos midianitas. Então, assim como o Senhor deu grande vitória aos israelitas, nos seus opressores midianitas, que castigavam, destruíam toda a plantação, todo o mantimento. Eles queriam matar os israelitas por inanição, de fome. Eles destruíam toda a agricultura. Era uma opressão tenebrosa, mas Deus viu a opressão do seu povo e finalmente enviou Gideão para dar aquela grande vitória. O Senhor disse: eu hei de ser contigo. Então, assim como o Senhor naquele dia, quase impossível uma vitória de Israel diante dos seus opressores, mas o Senhor que disse que haveria de estar com Gideão, esse mesmo Deus de poder é quem garante a vitória através daquele que viria, Jesus Cristo. Então, através dele, assim como Deus proporcionou a vitória de Israel diante dos midianitas, o Senhor também vai retirar tudo isso, essa opressão de cima do seu povo. E vejam aqui que interessante, versículo 5: pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. O Senhor vai fazer desaparecer exércitos, guerras. Por isso que ele diz: a bota do guerreiro, as roupas revolvidas em sangue. Então isso fala da violência dos opressores sobre o seu povo, as guerras, diante da fragilidade do povo de Deus. Mas Deus promete que vai queimar no fogo
toda vestimenta daqueles impiedosos, daqueles guerreiros, toda aquela indumentária, não é? Por isso que fala bota do guerreiro, tudo aquilo haverá de ser destruído, para que o povo de Deus experimente a paz. Isso é o versículo de número 5. E no versículo de número 6, ele diz: por que vai acontecer isso? Exatamente aqui nós vemos de forma clara como Isaías mostra nessa profecia o caráter messiânico explícito. Então não há dúvida de que aqui Isaías está falando do Messias que viria. Ele que haveria de fazer com que os opressores fossem destruídos, desaparecessem. E sabe, a maior de todas as opressões que uma nação, que um povo, que uma pessoa, que a terra pode sofrer, é a opressão do maligno, o diabo, que vive tentando, buscando a quem possa tragar, e tão tenebroso que tentou o próprio Cristo. Então a opressão que ele faz sobre os povos, enganando, mentindo, levando as pessoas ao pecado, à destruição. Ele não veio senão matar, roubar e destruir. Então um opressor espiritual precisava de um vencedor espiritual. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 2, verso 14 e 15, Paulo vê essa vitória sobre o pior de todos os opressores. Se é ruim, se é mal, a gente falar daquela violência, daqueles opressores que matavam o povo de Deus, que angustiavam. Imagina um opressor que tem alcance mundial, que é espiritual, que é invisível, que é enganador. Então Deus, pelo seu grande poder e misericórdia, como diz Paulo aqui, veja o que Deus fez com o opressor. Colossenses 2, 14 e 15 diz: Ele perdoou os nossos pecados, cancelou a dívida que era contra nós. Então, perdoando os nossos pecados, Ele rasgou, Ele cancelou aquela nota promissória, aquele débito que nós tínhamos, cancelou a dívida que era contra nós, e Ele removeu, Ele retirou essa dívida pregando-a na cruz. Então Ele fixou lá tudo que era contra nós, através da cruz, e despojando principados, potestades, autoridades espirituais. Então os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Então na cruz, Jesus despojou o inimigo maior. Jesus desfez, anulou o seu poder sobre as nossas vidas. E agora, em Cristo, nós podemos viver agora livres dessa canga, dessa opressão, desse jugo maldito. É isso que Isaías está vendo, que através o opressor maior dos povos, o inimigo de Deus, o adversário, o maligno, aquele que Jesus nos ensina a orar no Pai Nosso, e lá no final ele diz: orem assim, livra-nos do mal. Então o Senhor nos livra deste mal maior, através de Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, Ele pôs abaixo, Ele triunfou sobre toda a autoridade espiritual do mal, para que nós pudéssemos agora ter o nosso pecado, a nossa dívida, a nossa conta, o nosso débito, que estávamos devedores diante de Deus, mas agora estamos livres, porque em Jesus nós temos a esperança que precisamos. Ele é a esperança. 1 Timóteo 1:1, Paulo diz literalmente: Jesus, nosso Salvador, é a nossa esperança. Então, nós podemos ver de forma clara que em meio a tudo isso que estamos vivendo,
pandemias, conflito, confusão, terra coberta de trevas, em sombra de morte, mas há uma esperança em Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente o Deus que é maravilhoso, como vamos ver agora, pode fazer todas essas maravilhas, providência no deserto, fazer com que Agar parasse de chorar. Ele é o maravilhoso. Vamos ler então Isaías, continuando a nossa reflexão, Isaías capítulo 9, são 2 versículos apenas, que deixamos agora para o final, para essa segunda parte. Diz assim: porque um menino nos nasceu. Eu vou ler o versículo 5, porque aí a gente vê a ligação. Isaías 9, 5, 6 e 7. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz. A paz, aliás, paz não haverá fim, e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Glória a Deus. Então, tudo isso que falamos do versículo 1 ao 5, é porque vai acontecer. A Galileia dos gentios será honrada. Os instrumentos de guerra, de injustiça, de violências desaparecerão. A luz haverá de iluminar uma terra coberta de trevas e em sombra de morte. Tudo isso por quê? Veja a ligação: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Então esse menino que foi profetizado em Isaías 7,14, que haveria de nascer um da virgem, a virgem conceberia, Isaías 7,14. O Senhor mesmo dará um sinal, e uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então Isaías agora, pelo Espírito de Deus, é como se ele já estivesse vivendo, na realidade, o dia que Cristo nasceu. Aqui aproximadamente 700 anos, Isaías fala esta profecia. Vai se cumprir séculos depois. Mas ele se sente dentro do contexto desse menino, dessa criança milagrosa. É o menino, isso fala da humanidade de Jesus, que viria como criança, nasceria na manjedoura, lá em Belém da Judeia, de uma mulher simples, humilde como Maria. Então essa criança, mas ele não só fala do menino, ele diz um filho. Então agora esse filho aqui nós podemos entender como menino a humanidade de Jesus, e filho como filho do homem, o filho de Deus, o divino, porque Jesus tem a natureza humana e a natureza divina, 100% homem, 100% Deus. Então essa profecia falava exatamente desta criança que viria, nascendo de uma virgem, Emanuel, que quer dizer Deus conosco, e um filho que foi dado, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então esse filho unigênito que veio exatamente para salvar a humanidade, para tirar o opressor, para anular o conflito e trazer a paz. Então esse menino nasceu, ele foi dado um presente gracioso de Deus Pai, e agora o governo está sobre os seus ombros. Então Isaías vê já ele vestido de rei, governo, rei dos reis,
e o seu nome será. Então agora, tudo que esse rei representa, esse menino que é também um filho, e que agora, como diz no texto seguinte, que o principado, o reinado dele vai ser eterno. Então o nome dele é Maravilhoso Conselheiro. Então é porque só ele pode fazer maravilhas. E ele sabe que o primeiro milagre dele foi uma maravilha. Ele transformou a água em vinho em Caná da Galileia. Conforme João capítulo 2, foi o primeiro milagre naquele casamento. Então ele transcende, como acabamos de ouvir o hino, ele transcende o que é humano. Ele é sobrenatural. Maravilha fala disso. Quando a mãe de Sansão, que era estéril, recebeu a visita dele, que é o Cristo Pai encarnado, lá em Juízes, e que ela conta para o seu esposo Manoá, que quando Manoá vai pela segunda vez encontrar com esse anjo do Senhor, e Manoá diz: qual é o teu nome? Aí ele diz: por que perguntas o meu nome, visto que é maravilhoso? Então é ele mesmo, maravilhoso. Ele opera milagres, ele opera maravilhas. Ele viria fazendo aqueles milagres. Então milagres de todas as doenças, como diz os textos dos evangelhos, que ele curava de todas as doenças. Inclusive o ministério dele, o trabalho dele foi marcado, não é, por curas. Ele pregava, ele ensinava, ele curava. Então ele fazia maravilhas. Ele transcende o que é natural. Então vemos de forma clara que ele de fato é Deus. Ele é o Messias, o ungido, o prometido. Mas maravilhoso conselheiro. Para reinar, ele não só carecia de ser maravilhoso para fazer transformações, mudanças sobrenaturais, que aos homens não foi dada essa capacidade. Então somente ele. Mas não era só o poder de ser maravilhoso, mas também tinha que ser um maravilhoso conselheiro, um homem sábio. E é por isso que Isaías capítulo 11, quando fala dele, ele diz: brotará do rebento de Jessé as raízes, um renovo frutífero, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Isaías 11. O Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento. Então ele foi cheio deste Espírito de conselho, de sabedoria, para que no seu reinado pudesse haver uma administração sábia. Era preciso que ele fosse ungido pelo Espírito para ser maravilhoso conselheiro. E hoje nós podemos também desfrutar o Espírito Santo que encheu Jesus. Ele também enche a sua igreja. E você pode ter um conselho sábio. Você pode ter uma orientação correta na iluminação do Espírito Santo. Você pode ser guiado de forma abençoada, justa, nas veredas da justiça, como diz o Salmo 23, porque o menino já nasceu, o filho já foi dado, de fato, e agora nós já vivenciamos as maravilhas e os conselhos dele na nossa vida. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Deus poderoso, é o herói, o forte, o verdadeiro herói. Existem muitas histórias de heróis, não é? Invenções, mitos, mas aqui está falando de um herói verdadeiro, de um Deus que é poderoso. Então esse herói que vai vencer todas as guerras, os exércitos do mundo inteiro, que se voltarão, como está escrito, não é? Na batalha do Armagedon, este Deus poderoso, Deus forte, descerá, como está escrito em Apocalipse 19,
aquele cavaleiro no cavalo branco descendo, e na sua coxa estava escrita Rei dos Reis, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele é o herói, é o Deus forte que vence todas as batalhas, assim como ele venceu através de Sansão. Uma queixada matou 1000, 300 de Gideão venceu um exército humanamente imbatível. Lá o rei Jabim, no comando, não é, o exército de Deus no comando de Débora e Baraque, aqueles carros de ferros, centenas e centenas de carros de ferro, mas o maravilhoso fez, Deus forte, o maravilhoso fez com que aqueles carros ficassem aterrados naquele terreno pantanoso, e o povo de Deus pôde contar a vitória. E foi Jael que matou o grande, não é, general, uma mulher que Deus usou para matar aquele general do exército inimigo. Então esse Deus forte, maravilhoso, ele não tem barreiras para ele. Se é um mar vermelho que precisa ser aberto para o seu povo passar, ele abre. Se o seu povo está sem água, ele manda descer água da rocha. Aleluia, aleluia, aleluia. É o Deus forte, é o maravilhoso. Que o Senhor aumente a nossa fé, para que nós possamos experimentar vitórias, conquistas espirituais, no poder deste nome, o nosso grande herói. Quem é o teu herói? É o Deus forte, é Jesus, o maravilhoso conselheiro. Continua, Pai da eternidade, ele é eterno, isso aqui está claro. Está se referindo a Jesus como o Pai eterno, o Pai como Criador, não é, de todas as coisas. Toda paternidade tem inspiração e tem fonte. A fonte de toda paternidade é exatamente desse Pai eterno. Então, Pai da eternidade, ele vai estabelecer um reino eterno, ele nos dá vida eterna, porque ele é a fonte da eternidade. Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, e essa paz que esse príncipe dá, não é um mero extermínio de lutas ou de guerras. É uma paz muito mais profunda. É uma paz que fala de prosperidade. É uma paz que fala da alegria de sobreviver. É uma paz muito mais intensa, não somente a ausência de guerra, mas uma vida de prosperidade plena, porque ele garante. Então ele é maravilhoso conselheiro. O seu reinado vai ser marcado exatamente por esse caráter dele. Então vai ser um reinado onde vamos observar maravilhas, conselhos sábios, a força para vencer todo e qualquer obstáculo, eternidade com ele e paz. E diz o texto, vou ler aqui na NVI, diz assim: ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Porque Jesus, como foi cantado aqui, é da tribo de Judá. Davi era da tribo de Judá, ele é o descendente de Davi. E mais adiante ainda, mas se a gente pegar a genealogia mais para trás ainda, em Gênesis 12, ele é o filho de Abraão também. Então ele estenderá o seu domínio, haverá paz sem fim. Quer dizer, uma paz eterna. Não é uma paz que começa e termina, mas é uma paz eterna, sem fim, inacabável. Não vai acabar, não se acaba. Sobre o trono de Davi. Então esse trono desse rei que é Jesus, o descendente de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão. Sabe, as bases dos tronos dos reis da terra têm sido injustiça, violência, corrupção, desarmonia, falta de entendimento, injustiça, enfim, um reino que ninguém pode comparar. Por isso que começa ele como maravilhoso, porque ele transcende, ele não tem como comparar com os reinos do mundo. O reino dele, sabe, por exemplo, lembrei-me agora daquela estátua de Nabucodonosor, que ele tem um sonho e ele vê os impérios mundiais,
a cabeça de ouro, um império gigantesco, babilônico, caiu. O império depois, Medo-Persa, de prata, que era o tórax e os braços de prata daquela imagem. Depois ele vê o ventre e as coxas de cobre. Depois ele vê as pernas de ferro. Depois ele vê os pés, uma mistura de ferro e barro. E falando ali de todos os governos mundiais, dos reinos das nações. Mas Daniel interpreta aquele sonho, porque o rei Nabucodonosor, ele viu quando uma pedra aparecia e batia nos pés daquela imagem, e aquilo era esmiuçado e se levantava um reino eterno. Assim, aquela pedra é Jesus, a rocha firme na qual nós estamos firmados. Então aquela pedra que é Jesus vai esmiuçar todos os reinos terrenos, para que as nações experimentem um reinado cujo trono tem por base justiça, juízo, santidade, retidão. É por isso que o Salmo de número 97, versículo 1 e 2 diz: o Senhor reina, regozije-se. Sabe, a verdadeira alegria. É interessante como a gente vê no final das eleições, uns sorriem, outros choram, uns se alegram porque vão governar, outros ficam tristes porque perderam a oportunidade de governar, mas nesse dia toda a terra vai sorrir. Porque hoje a alegria de um é a tristeza do outro. Mas nesse dia, está dizendo aqui, o Senhor reina, regozije-se toda a terra. Então a terra vai se alegrar. As muitas ilhas, ele não vai esquecer nem as ilhas, as pequenas ilhas, como daquela região do Japão, não é? Daquela região ali, abaixo da Europa, aquelas ilhas, acho que, se não me engano, que é muito dominada pelos muçulmanos. Aquelas ilhas que ficam ali, teve um tsunami lá, não sei se é Bangladesh, aquelas ilhas que ficam ali abaixo da Europa. Então, enfim, as ilhas todas, acho que muito bem, então as ilhas o Senhor não vai esquecer, a terra toda, porque a base do trono dele é justiça e retidão. Então que nós possamos já experimentar, não é? Na verdade, quando a gente lê esse salmo, a gente se lembra de Efésios 4, que diz que aqueles que se revestiram do novo homem experimentam santidade e justiça. Então nós já vivenciamos em parte o que será o governo deste rei. Não vivenciamos na sua plenitude nem na sua totalidade, mas as nossas vidas governadas, dominadas por Cristo, em Cristo, nós podemos ter a nossa vida também cheia de santidade e da justiça, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então, justificados através do Senhor, é a justificação que Ele nos dá. Então nós podemos experimentar já vislumbres, fagulhas deste reino. Nós podemos vivenciar, e por isso que a igreja se alegra, podendo vivenciar, e diz que justiça vai ser firmado, o seu reino vai ser firmado e fortificado. Quer dizer, ele vai ser estabelecido, ele vai ser arraigado, e ele vai ser cada dia fortificado e crescente. Então essa é a promessa de Deus, e nós esperamos, e diz mais: desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Veja a chancela, veja a garantia deste reino, é o zelo, não é por méritos humanos, não é porque nós somos bons, ou porque a igreja merece, mas é o zelo do Pai, do Senhor dos exércitos. Ele é um Pai zeloso, então Ele garante, diz aqui, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Então será um feito do Senhor esse reino, e nós esperamos desfrutar deste reino na sua plenitude
todas as nações do mundo. Como diz o Salmo, o Senhor reina, alegre-se toda a terra, porque a base do seu trono é justiça, é santidade, é retidão. Então Jesus é a esperança de todas as nações, incluindo ilhas, todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele é a nossa esperança.